Olá a todos. É com grande satisfação que apresentamos a série de videocasts FIA Diálogos ABIMED. Sou Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABIMED, e hoje tenho o prazer de moderar este encontro. Este videocast integra um projeto que tem por objetivo propor um novo modelo sustentável de saúde para o Brasil, orientado por políticas de Estado e uma perspectiva de longo prazo. Organizado pela Fundação Instituto de Administração FIA, com curadoria da ABIMED. A iniciativa tem o apoio oficial do programa Encontros com o Futuro, promovido pelo World Observatory e pela produtora brasileira, em parceria com o Pacto Global da ONU Brasil, PRIME, Programa da ONU para a Universidade de Negócios, CRA São Paulo e a Aberge. A iniciativa busca promover entre gestores públicos e toda a cadeia produtiva, consolidando um compromisso comum, construir um modelo sustentável que fortaleça e impulsione o setor de saúde. Este videocast aborda o tema mudanças climáticas e impactos na saúde. E para que possamos trazer profundidade e perspectiva sobre o tema, nós convidamos dois especialistas na área de meio ambiente e saúde, a Daniele Coimbra Moreira, que é gerente da divisão de mudanças climáticas da CETESB, engenheira ambiental, especialista em inventários da GE, planos de adaptação, descarbonização, riscos climáticos e regulação ambiental aplicada. Daniele, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E o Vital Ribeiro, que é presidente do Conselho do Projeto Hospitais Saudáveis, especialista com mais de 40 anos de experiência em resíduos, sustentabilidade, energia e mudança do clima no setor saúde. É uma referência nacional em hospitais verdes, compras sustentáveis e adaptação climática. Vital, muito obrigado por aceitar o convite, um prazer ter você aqui conosco. Prazer é meu. Antes de abrir aqui o nosso bloco de conversa com nossos convidados, eu acho que é importante a gente, de alguma maneira, contextualizar o porquê dessa preocupação com mudanças climáticas e impactos na saúde. E aqui eu trago muito rapidamente alguns dados do White Paper Cuidados de Saúde na Mudança Climática, que o Fórum Econômico Mundial publicou ano passado, que aponta alguns números, para mim, alarmantes. 16,5 milhões de óbitos adicionais até 2050 em função das mudanças climáticas. Um custo sobre a economia global de 12,5 trilhões de dólares. Por outro lado, segundo a The Lancet, que é uma publicação científica internacionalmente reconhecida, 10 dos 15 principais indicadores de risco à saúde já pioraram em função do aquecimento nos últimos 5, 10 anos. Por outro lado, tudo isso somado, a perspectiva da ampliação massiva da perda de saúde mental em função desses aspectos é cada vez mais presente no nosso dia a dia. Por outro lado, e nossos convidados certamente têm perspectivas interessantes sobre isso, tivemos a COP30, final do ano passado, em Belém, onde o Brasil assumiu um papel indutor de uma nova abordagem sobre a questão de saúde em âmbito global, de forma relacionada à saúde, além, obviamente, de buscar uma cooperação global mais intensa. Então, sob essas perspectivas e as experiências dos nossos convidados, é que eu iniciaria aqui o nosso bate-papo, perguntando a vocês dois, e aí sintam-se à vontade em responder, mudanças climáticas já são um problema de saúde pública ou ainda tratamos isso como uma agenda ambiental separada? Você quer começar, Daniela? Posso começar. A gente tem, se a gente for pegar o próprio monitoramento da NASA com relação ao aumento da temperatura média global, a gente vê picos crescentes, das anomalias climáticas. Então, já tem essa questão, do aumento da temperatura média, a gente já tem casos do aumento de mortes, em decorrência dessas mudanças, então já é um problema. A questão é que a tendência é se agravar se a gente não mitigar as emissões. E nesse aspecto, entra no âmbito da saúde, tudo, porque não é só alta temperatura impactando diretamente. Às vezes é um vetor
que está atrelado àquela mudança climática, que impacta todo o processo, né, de saúde, a questão da umidade, na qualidade do ar e outros temas, né, que são caros para a qualidade de vida. Né? Então, já impacta e tem sido discutido bastante, né, até mesmo nas projeções climáticas, outros tipos de impacto decorrentes, né, diretos e indiretos, às alterações climáticas. Assim. Exatamente. Não há como não concordar de que a mudança climática já impacta bastante o nível de saúde da população. A gente pensa muito em nível de saúde como carga de doenças, né? Então a gente tem, por exemplo, aumento de incidência de dengue, a gente tem uma série de tendências em processo de agravamento, com projeção muito negativa. Outro ponto que é muito associado é a questão dos eventos extremos. Então a gente teve, por exemplo, no ano passado a grande enchente no sul e uma seca no norte que foi vamos dizer assim, percebida pela população, mas que para toda a região norte afetou bastante. Então existem as vítimas diretas desses eventos e existem as condições que agravam a própria capacidade do sistema de saúde de atender ou os determinantes de saúde na população, por exemplo, água contaminada pela enchente de um lado, água contaminada pela seca do outro, porque reduz o volume de água, concentra contaminantes, né? Então, de fato, a mudança climática nesse momento já se manifesta em relação à saúde, mas mais preocupante a questão de que essa tendência ela é inclusive exponencial, né? E outra coisa é a relação sistêmica com diversas outras áreas que também resultam no estado geral de saúde da população, ou no acesso à saúde, ou na possibilidade de dar resposta a problemas de saúde. E só fazendo um parênteses, como saúde é quase sinônimo de problema, né? A gente tem na área da saúde uma percepção muito clara de quem pesquisa, principalmente, que em nenhum momento da história, nenhuma população do planeta esteve satisfeita com seu nível de saúde. Saúde é muito mais uma aspiração do que uma condição finalística. E acontece exatamente esse fenômeno, né? Isso torna a área da saúde muito resiliente, muito adaptável, e a gente está como aquela história do sapo na água quente. Vamos nos ajustando. Isso é bastante preocupante. Você usou uma figura que eu uso bastante também. Eu acho que, em geral, as pessoas são como sapo na água. Se jogar na água quente, pula, mas se deixar na água fria e vai esquentando aos pouquinhos, no fim do dia, o resultado é aquele. Mas você trouxe um tema que a gente tinha pensado em abordar de uma outra maneira, né? Que é a gente entender clima numa perspectiva sistêmica. E por uma razão muito simples, né? As interconexões, embora nós gostemos de nos colocar como espécie dominante, nenhuma espécie existe sem a outra no nosso planeta, né? Na nossa casa matriz, digamos assim. Na opinião de vocês, você que tem uma participação direta dentro da área de saúde, você é ligado à CETESB, a principal agência no Brasil nessa área, o Brasil vê isso como um risco sistêmico ou ainda é uma pauta acessória na perspectiva de vocês? Não tem dúvida de que o Brasil está respondendo bem ao que é possível. Por exemplo, o Brasil assumiu um papel protagonista no debate climático mundial. Aqui a gente deve fazer um esforço, abrir um parênteses para discutir que clima não se discute apenas a nível nacional ou apenas a nível subnacional. E isso é, talvez, um tema extremamente desafiador. Primeiro, porque para falar de clima você precisa ter perspectiva de médio e longo prazo. Nada faz sentido. É um pouco como a física quântica, ela não funciona no mundo normal, mas no mundo das partículas funciona. Para discutir clima, você precisa entrar no mundo do longo prazo e no mundo planetário. E aí o desafio é a concertação, a geopolítica, os diferentes estágios econômicos dos diferentes países, as bombas demográficas. Você pega uma China, uma Índia, uma Europa e uma África e você vê assim, condições extremamente diversas
e a necessidade de uma resposta comum. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil está na direção correta de chamado à convergência das lideranças num momento, por exemplo, é muito comparado, quando a gente trabalhava as expectativas em relação à COP30, comparar com a COP de Paris. A COP de Paris foi a COP que, seguramente, é um consenso de que a COP que obteve melhores resultados em toda a história da negociação climática. No entanto, o momento era de convergência. O momento era econômica e politicamente favorável. E, atualmente, a gente está vendo essa desagregação. Então, assim, eu não diria que o Brasil teria condições de reverter a questão mundial, mas a gente está exercendo um posicionamento muito ativo, nesse sentido, muito correto, de chamado à ação, de neutralidade em relação a aspectos mais ideológicos ou mais os interesses econômicos também sendo razoavelmente administrados tanto internamente quanto externamente. A gente tem um debate franco e aberto dentro do Brasil sobre as questões. A gente viu a discussão do explorar petróleo, por exemplo. Está aberto, sim, não, porque sim, porque não, né? Então, o ambiente é muito positivo, mas seguramente não existe solução climática que parta de um único país. E a própria ideia de que o país se organize para enfrentar, o que é muito positivo e que tire, inclusive, o melhor resultado possível, dadas as condições. Existem muitas oportunidades dentro da crise climática, mas, na verdade, você vai ser sempre limitado a esse aspecto de reduzir os danos do impacto da mudança climática. A gente vai precisar e em setores da indústria, como a própria ABIMED trabalha, são todas cadeias globais, né? Uhum. Então, por aí também a gente vê um pouco da complexidade desse processo. Até pegando um pouquinho do seu gancho sobre subnacionais, o Estado de São Paulo, ano passado, divulgou o Plano Estadual de Resiliência e Adaptação Climática, o PEARC, e ele foi dividido, né, em eixos, e um deles é a saúde única, para a saúde também não só como a questão, né, da pessoa física, mas a interação com o meio ambiente, com, né, os animais, a vegetação, e ele aborda de uma forma, né, do que faz sentido lógico para o Estado de São Paulo, tendo as condições geográficas e as projeções de longo, médio prazo que foram, né, contabilizadas. Ele tem o eixo biodiversidade, ele tem a zona costeira, ele tem saúde única e segurança alimentar. E segurança alimentar casa muito também diretamente com a saúde única e todos eles se conversam, né? Eles colocaram também como eixos transversais a questão da justiça climática e infraestrutura, porque você precisa ter infraestrutura para garantir que tudo está funcionando, né, de forma alinhada, e você tem que ter a justiça climática porque os riscos, né, as ameaças são percebidas diferentes em cada região, para cada grupo socioeconômico, para cada faixa etária. Então, a forma que foi estruturada trabalha essa questão das relações, né, entre a segurança hídrica e a questão de saúde, né, porque, como foi comentado antes, uma chuva num lugar errado pode contaminar a água, falta de chuva pode reduzir a autodepuração do recurso hídrico, isso tudo está na água que a pessoa vai consumir, que aí mais um passo da cadeia, né, da saúde. Então, o planejamento, acho que tende a ter essas conversas, porque é tudo relacionado. Mesma coisa com a qualidade do ar. A gente teve um período de seca, onde aumentaram os incêndios e tivemos uma piora na qualidade. Então, a gente tem esses aspectos que se conversam, né, e tem que ser monitorados para conseguir ser trabalhado e ter, né, ações efetivas de forma adequada para cada região. Que a gente gostaria que tivesse uma solução única, né, para todo o país, mas o que acontece no Sul é diferente do que acontece no Norte, no Nordeste. Então, tem que ter soluções adaptadas para essas regiões e que entra muito na questão dos subnacionais entrando e contribuindo, né, sempre alinhado ao planejamento como um todo, né, do país, mas contribuindo, né, com o que cabe a cada região. Você trouxe um ponto que vale a pena mencionar, um dado global, para tentar entender, antes de mudarmos aqui de bloco, entender um pouquinho a perspectiva de vocês, que é o ciclo da água. Os números aceitos internacionalmente dizem o seguinte: para cada 10 mil gotas de água, só uma é potável no mundo. E o ciclo da água, na verdade, ele incorpora
não só a questão do acesso à água potável, mas também envolve as questões básicas de saneamento, que, na verdade, está na raiz da questão relativa à saúde. Né? Se você não tem problema. Então, eu queria ouvi-los um pouquinho nesse sentido. Como é que vocês estão vendo essa tendência? Qual é essa perspectiva? Como é que se mitiga essa questão de uma potencial diminuição no acesso à água em 30%? Água potável sendo exaurida em quase 30% nos próximos 20 anos, no mundo inteiro. O Brasil está sentado em grandes lençóis, né, em grandes aquíferos, o que transforma o Brasil num alvo estratégico interessante para muita gente. Mas como é que vocês veem a questão do ciclo da água? Eu tenho certeza que a Daniele vai saber responder melhor, mas eu queria colocar um ponto que eu acho que, da próprio ponto onde a gente partiu nessa pergunta, vale a pena uma reflexão. Você colocou dados globais, os relatórios do Fórum Econômico Mundial e etc., e eu parti de uma visão que basicamente é de mitigação, de enfrentamento de crise climática, e a Daniele intuitivamente correspondeu com o aspecto de adaptação. Então, eu só queria fazer essa reflexão porque, de fato, a crise climática, no sentido dos movimentos que nos levaram a isso e do ponto onde nós estamos, ela é sempre planetária, ela é sempre integrada. Então, por exemplo, a gente está falando das correntes do Atlântico, do Pacífico, a gente está falando o próprio conceito de aquecimento global, que é uma temperatura média do planeta, elevação do nível do mar, uma série de fatores. Quando você vai para a agenda, isso é a agenda de mitigação, no sentido de que, por exemplo, não vai fazer diferença nenhuma se um país for campeão em redução de emissões, se o resto do mundo, ou grandes países, ou a China, por exemplo, não cumprir essa agenda, e isso vai se refletir em dano para todo mundo, de alguma maneira, com pequenas variáveis. Agora, a agenda de adaptação, que é outra face da moeda, para falar um clichê, mas enfim, todo o discurso climático vai ter adaptação e mitigação. Ela lida muito mais com o nível local, com a capacidade de resposta e como você maneja o processo. Então, se torna extremamente importante políticas locais, como ela descreveu, o PEARC, o mapeamento das zonas de risco, os pontos sensíveis, os hotspots e etc. E, nesse sentido, crise hídrica, que é planetária, num certo sentido, mas você vai administrar a nível local. Então, de fato, a água potável no mundo, quer dizer, tanto uma grande parte da água no mundo é salgada, outra parte está congelada, e se ela degelar, ela vai virar salgada. E que, inclusive, é um dos problemas do aquecimento, né? Elevação do nível do mar, enfim. A gente tem também desertificação, a gente tem biodiversidade, a gente tem um monte de temas a reboque da questão climática, mas a crise hídrica realmente se apresenta como de uma urgência, né, muito grande. A gente trabalha na área da saúde, não dá para pensar hospital sem água. Quando falta água para a população, aumenta a carga de doença em todos os sentidos, pela qualidade da água que se agrava, pelas questões da higiene, pelo seu impacto na segurança alimentar, pelo seu impacto na economia, porque a indústria para sem água e você fica naquele dilema de a cidade vai ter água, a indústria vai ter água, por exemplo. Não, há commodities que vão impactar, por exemplo, a economia nacional. Se eu não tiver água, eu tenho, por exemplo, problemas cambiais, problemas graves e estruturais na economia, e ao mesmo tempo eu tenho uma questão de saúde absolutamente premente. Então, acho que a reflexão sobre a água, ela concretiza bastante a discussão climática, e a nível nacional também, porque, por exemplo, desmatamento na Amazônia reduz chuva em São Paulo, e quebra a nossa safra. A Embrapa tem um dado muito interessante, que a gente perde 10% da produção de soja no Brasil já por causa da crise climática. Em 10 anos, a gente perdeu uma safra inteira, que significa bilhões de dólares. Então, assim, a produtividade aumentou, a que custo? A gente está usando muito mais fertilizante, muito mais veneno para sustentar uma produção, com uma tendência de que a questão da chuva, principalmente nas regiões produtoras de soja, ela vem progressivamente reduzindo. Não é pontual, né? Mas
Enfim, não sei como você... Mas é isso mesmo, a gente tem, que nem você colocou, né? Quando a gente fala de adaptação, é bem local. E na questão da hídrica, a gente tem um problema no Brasil, né? São Paulo, percentualmente menos, mas da questão do saneamento. A gente tem ainda muito o que melhorar no saneamento, né? E a gente está falando do tratamento de efluente, da pessoa ter água, né, tratada na porta de casa. Então, tem ainda uma situação a ser desenvolvida e que vai ser agravada pela questão climática, já está sendo, né? A gente já passou por crise hídrica até aqui no estado de São Paulo e foram feitas obras, tem todo um processo para tentar garantir, né, a conexão entre os reservatórios, garantir que a água chegue nas casas das pessoas, mas são pontos que têm que ser abordados, né, da forma global da mitigação, para a gente tentar reduzir, né, a projeção futura, né, e tentar minimizar esses impactos que vão acontecer, mas aí qual o risco deles, qual que é efetivamente, né, a força desse impacto na nossa vida depende muito do que a gente conseguir mitigar e tem o que a gente pode fazer localmente. Então, seja em obras para reduzir as perdas na distribuição, seja efetivamente conseguindo levar para todos os lugares a água potável, garantindo que as reservas, que os mananciais estejam florestados, que eles consigam absorver, ter um planejamento para reflorestamento. Então, são muitos aspectos, né, que convergem e que contribuem para a questão do estresse hídrico. Mas a gente já conhece São Paulo, a gente sabe os níveis dos reservatórios, né, existem projetos para tentar reduzir o impacto do estresse em algumas regiões, mas tem que ter uma abordagem ampla para conseguir atuar nos diversos fatores, né? Seja no desmatamento da Amazônia, seja na proteção da nascente que está na região. Então, tem muitas oportunidades para a gente evitar. E tem a energia, né? Que no Brasil é fortemente dependente. Então, realmente, o Cerrado e a Amazônia são duas áreas chaves para... E aí, nesse caso, a gente volta para o nível nacional, mas a gente está pensando também num aspecto regional, porque isso afeta inclusive a Argentina, para pensar esse manejo e tomar decisões, né? Muitas vezes decisões difíceis. Perfeito. Mudando um pouquinho de perspectiva, na opinião de vocês, na data de hoje, nos tempos que vivemos, o que mais fragiliza o sistema de saúde diante das mudanças climáticas? Quais os principais fatores que trazem fragilidade para o setor de saúde? E, na perspectiva de vocês, a gente tem mais reagido ou a gente está conseguindo antecipar alguma coisa? Como país. Um ponto que eu acho que é um fator comum para toda a questão climática é a questão da disseminação do conhecimento. Então, geralmente a gente vai em eventos, a gente fala muito para todo mundo que já está atuando nessa questão, e aí existe uma dificuldade de como romper a barreira para que chegue nas pessoas que efetivamente estão sendo mais impactadas, até mesmo para conseguir, né, estimular melhores práticas, né, para conscientizar. Isso, para mim, é um desafio tanto para mitigação, para adaptação, para saúde, para todos os níveis, porque a gente tem que tentar passar a informação para que todos consigam entender. E a gente tem níveis diferentes de entendimento. É difícil você discutir, às vezes, mudanças climáticas, porque as pessoas falam, não, mas só a temperatura vai aumentar. A pessoa não pensa, poxa, mas eu trabalho no campo com EPI. O que essa temperatura adicional vai trazer para o meu dia a dia do meu trabalho? É difícil fazer essas ligações porque elas não estão, às vezes, tão explícitas ou tão simples, né? E traduzidas para que todo mundo consiga absorver. A gente tem, lógico, grupos que atuam bastante nessa disseminação de conhecimento, mas eu acho que é uma fragilidade porque as pessoas começam a se envolver mais entendendo. A mesma coisa na questão de conexão clandestina, né, de efluentes, ou o descarte indevido de resíduos. Então, tudo isso é parte de uma conscientização e a gente tem que avaliar como passar essa informação. Porque para quebrar as barreiras de achar que é uma coisa muito difícil, ou, né, para que as pessoas não minimizem tanto a situação e comecem a levar para o dia a dia. E eu acho que é um desafio para qualquer pauta ambiental, para pauta climática e para todo mundo. Como que a gente consegue traduzir, né, e engajar as pessoas para que elas comecem a considerar? Porque uma coisa é uma grande empresa que tem
ações na bolsa. Outra coisa é o produtor rural. Outra coisa é uma pequena indústria familiar. Então, são questões que têm que ser abordadas e traduzidas para a gente conseguir engajar todo mundo e todo mundo se preparar e todo mundo agir, né, de forma conjunta. Acho que esse é um... E quem teria esse papel? Todos. Todos, porque todo mundo faz parte da cadeia. A CETESB, a gente teve recentemente 2 grandes capacitações, uma no Alto Tietê e uma na Baixada Santista, para capacitar as pessoas das regiões a desenvolverem projetos de adaptação. Para não parecer um bicho de 7 cabeças, elas conseguirem assimilar as questões e incorporarem nos projetos. Porque existem iniciativas como o FEIDRO, que tem recurso para investimento nas regiões, mas não recebem projetos de qualidade. Muito porque, às vezes, não tem tanta informação das pessoas que têm interesse, às vezes, né, de melhorar um parque linear, de atuar numa área, né, para contenção de chuvas, que não conseguem assimilar um pouco as questões e identificar também as ameaças climáticas. Então, isso é um trabalho contínuo. Mesma coisa, todas as bases da CETESB, de qualidade do ar, de qualidade da água, né, tudo é público, qualidade das praias, também para que estimular as ações locais, para que todo mundo se conscientize, que avalie como estão as questões, para tentar considerar isso nos seus planejamentos, seja no município, seja na comunidade, né, e quem conseguir assimilar as informações, elas estão lá. E a gente, acho que o trabalho é como transformar isso cada vez mais acessível para todo mundo considerar, né, no seu dia a dia. Olha, Fernanda, eu vou voltar no ponto mais inicial da sua pergunta, né? O que fragiliza hoje o sistema de saúde? A resposta mais direta para isso, a gente pode listar alguns itens, não tão intuitivos, não tão automáticos, mas que são bastante fortes. Por exemplo, se você mapear potenciais grandes gargalos aí e questões de difícil que fogem da gestão rotineira das estruturas de saúde, pensando inclusive a partir da lógica do próprio SUS, né, que é o maior sistema público universal e de saúde do planeta. Então, um ponto que eu acho interessante e importante a gente começar por ele seria a consistência das cadeias logísticas, que diz muito respeito ao gabinete. A gente viu na Covid exemplos de fragilidade do sistema mundial de produção e fornecimento de insumos para a área da saúde. Em ambiente de crise climática, isso tende a se agravar em diversos aspectos, seja interrupção de fluxos logísticos, um conflito militar, uma enchente que derrubou uma ponte. Você pode ter isso a nível mundial, você pode ter isso a nível local, e você pode ter desabastecimento por diversos motivos, afetando um evento climático que afeta a produção de uma matéria-prima ou de uma planta industrial em algum outro ponto. Essa discussão está dada no ambiente econômico da saúde e de outras cadeias como uma questão de que os países estão... E também não é agradável ver estruturas que eram globalizadas e funcionavam com uma eficiência muito alta retrocederem alguns passos para falar, eu preciso mais me garantir do que propriamente buscar esse máximo de eficiência. Então está dada a questão, não é? Mas essa fragilidade tende a se acirrar. E outra muito evidente é os 2 recursos mais fundamentais da operação de saúde, que é energia e água. Então está dada, a correlação energia e água é bastante forte. Os sistemas elétricos, por exemplo, o Brasil tem um privilégio de ter um sistema elétrico nacionalmente integrado, altamente consistente, mas de gestão bastante complexa. E cabe então ver como é que um hospital hoje na Avenida Paulista opera extremamente dependente de geradores a diesel. E gerador a diesel, estou tranquilo, estou garantido, é aquela garantia desconfortável. Você não quer depender de gerador a diesel, mas também... Então, a parte de água, a gente está com uma crise hídrica contratada nesse momento, em processo, discutindo-se, mas a gente viveu isso alguns anos atrás e a gente sabe como o setor saúde foi impactado
e a sociedade como um todo. Então, isso também fragiliza bastante. Uma coisa interessante de pensar em discussão no âmbito de questões climáticas é a força de trabalho da saúde. Por exemplo, esse estudo do Fórum Econômico Mundial coloca $1 trilhão em prejuízo por perda de eficiência na força de trabalho. Saúde é mão de obra. Então, é claro, os insumos são fundamentais. E a mão de obra precisa de saúde. Exato. A mão de obra mora, consome, bebe, se alimenta e etc. Então, ela pode estar ilhada dentro de um hospital que está no meio de uma enchente, não pode sair, você não consegue trocar o turno do trabalhador. E a gente também já viu esse filme um pouco, tanto nos eventos extremos quanto na pandemia. Mas você pode ter esse trabalhador que não vem porque está socorrendo o vizinho, porque está ele preso ou vítima. Então, a força de trabalho na área da saúde é uma área que exige um olhar muito atento, até porque em momentos de crise é a estrutura de saúde que vai ser demandada também. Então, assim, de uma maneira muito pragmática, na estrutura de saúde, que é o olhar que a gente faz muito no projeto Os Pés Saudáveis, de dar resiliência, passa por eficiência, por capacidade de resposta, por capacidade de prevenir e resolver, mas principalmente de ser mais eficiente para otimizar, essas questões estão dadas. E a outra grande questão é que você tem também aumento de carga de doença, tem também aumento de pressão econômica. Por exemplo, uma coisa que deve ser familiar a quase todo mundo, quem lembrar de 2014, o que se passou. Crise econômica profunda, curta, felizmente, mas em um ano 4 milhões de usuários do sistema suplementar de saúde migraram para o SUS. Uhum. No mesmo ano, o Ministério da Saúde contingenciou 10 bilhões de reais que iam para o SUS. O que aconteceu? Queda de qualidade, colapso em algumas unidades, muito subatendimento, muita precariedade. Isso estendido, ou isso num cenário de menos previsibilidade, acontecendo de maneira mais súbita, também é uma coisa bastante preocupante. Então, você citou a The Lancet, eu colocaria a Organização Mundial da Saúde como grande diretriz, que é o ATACH. ATACH é a sigla para a ação de saúde para clima, que o Brasil é signatário e que as organizações estão se estruturando em torno disso, e o Plano de Saúde de Belém, de Ação de Saúde de Belém, que foi proposto na COP e que traz respostas nessas duas frentes, a saúde de baixo carbono, a saúde resiliente e a adaptação climática para preservar a área da saúde. É uma coisa bem desafiadora. Sem dúvida, e todas elas, infelizmente, dependem de um fator importante, que é o alinhamento transnacional, que a gente hoje vivemos um momento crítico de perda de impacto das organizações multilaterais no mundo inteiro, e, por outro lado, depende de financiamento. Alguém tem que gerar os recursos para financiar tudo isso. E o que a gente vê como saída da COP30 e mesmo a OMS que você traz, né, é que esses dois aspectos não estão, de alguma maneira, conversando com as perspectivas individuais de cada país. Então, esse alinhamento eu acho que vai ser bastante desafiador. Mas dando sequência aqui na nossa conversa, uma outra dimensão que seria importante nós considerarmos é como alinhar ciência, inovação, indústria, políticas públicas para enfrentar os impactos climáticos, especificamente na área de saúde. São muitas, você citou a questão da reversão das cadeias globais, em geral, de produção, visando fugir não só de problemas climáticos, mas problemas geopolíticos críticos, que é o que ficou patente durante a pandemia e se agravou depois da pandemia. Cadeia de saúde, vocês conhecem bem, é uma cadeia extremamente complexa, é uma cadeia que eu diria que dentre as cadeias produtivas no mundo é a mais complexa, porque ela envolve diversos atores, diversos países, diversos segmentos,
diversas áreas de conhecimento que às vezes convergem para um único ponto para depois serem disseminadas. Então, olhando todo esse espectro, pensando em ciência, inovação, indústria e política pública, como que a gente alinha essas coisas e como é que a gente consegue sensibilizar os grandes decisores? Eu acho que eu vou dar um piteco aqui inicial. Eu gosto muito do campo todo da discussão da inovação. Então, a gente fala muito na área ambiental, principalmente quando se fala em sustentabilidade. Sustentabilidade é uma construção constante e ela pressiona muito eu detesto essa expressão, mas ela pressiona a questão da zona de conforto, né? O seu negócio é tão bom quanto a sua capacidade de olhar para o futuro e imaginar o que vai acontecer, porque tudo é muito volátil, tudo é muito rápido, tudo acontece, o que funciona nesse momento não garante nada. Ao mesmo tempo, como você disse, a gente tem uma estrutura produtiva profundamente integrada globalmente, complexa, estruturada, que muitas vezes engessa bastante. Cada player, que capacidade ele tem. Então, o processo das cadeias produtivas, ele pode... a gente pode ter muito... Porque fala em saúde, existe uma vitrine da saúde que é tecnologia, aquela coisa altamente impressionante. Era o Fantástico, né, dos anos 80, que tinha sempre uma imagem ou alguma coisa que vinha de outra galáxia. Agora a gente tem que pensar muito mais. É claro que existe um campo imenso, né, na ciência mais de base aí para desenvolver coisas, na fronteira da energia, na fronteira da química e etc. Mas a gente precisa de muita inovação de processo, a gente precisa de muita inovação de gestão, a gente precisa de muita inovação de governo, a gente precisa de muita inovação política, muita capacidade de articular respostas integradas, articuladas, não é, entre diversos players. E, por exemplo, exigir a gente cobra muito dos governos, mas exigir muito do sistema produtivo uma visão de construir um futuro. Porque, por exemplo, mecanismos como o próprio sistema financeiro, tudo o que dá suporte à indústria, à produção e etc., tem uma movimentação muito lenta. E a sustentabilidade em si, desafios como equidade, como acesso, como, por exemplo, combate à miséria, tudo isso eu vejo como oportunidades de negócios, como campos a serem explorados. E a gente precisa dessa mentalidade, que seja, inclusive, essa mentalidade, ela se dissemine. Então, às vezes, a gente fala muito da China, que, inclusive, é um país que não é democrático, é um país com uma estrutura bastante diferente da nossa, mas que tem conseguido articular coisas pensando em 100 anos na frente. A gente precisa um pouco disso do setor empresarial, um pouco disso dos setores estruturantes aí, e volto de novo para o relatório do Fórum Econômico Mundial, que eu sou um grande fã desses estudos. Tem uma colocação lá bastante discreta, mas com uma frase matadora. Ele coloca: mudança climática é uma ameaça existencial no campo do setor de seguro. E o setor de seguro é muito central em todo o sistema financeiro. Então a gente fica falando de inovação, a gente fica falando de tecnologia, mas a gente precisa pensar um pouco a tecnologia e a inovação em setores que vão ser profundamente afetados. Não é? Você imagina como responder. A própria questão da saúde, ela é muito calcada no setor financeiro e no setor de seguro-saúde, de seguro, enfim, dos empreendimentos, da saúde e do ambiente de negócio. Então, eu acho que cabe muita inovação aí, até para ser propositivo na hora de discutir políticas públicas e não só ser defensivo. Né? A gente não precisa esperar de governo só socorro, até fazendo um link com a pergunta anterior, que era a questão do financiamento climático. É uma dinheirama.
A gente precisa de um investimento mundial em base anual, né, de centenas de bilhões de dólares. De onde vai sair esse dinheiro? De uma perspectiva de solução, porque ninguém vai botar dinheiro no barco que está afundando. Então a gente vai ter que construir muita coisa nessa área. Desculpa se parece um pouco vaga a resposta. Não, eu acho que os pontos mas é mais todos, reflexiva, vamos claro, dizer assim. lógico, não tem... Seria muito difícil ter uma resposta conclusiva a uma pergunta ampla. Ou seja, você tem que pegar a receita e ver como é que você compõe a participação de cada elemento, né? Daniela, como é que você vê isso? Complementando até para ensejar essas discussões, essa troca, tem que ter espaços específicos para trazer. Então, tudo que, tanto no governo, qualquer instituição, trouxer de espaço onde todos os representantes, né, consigam trocar essas informações, é de grande valia, porque assim não fica isolado num universo de possibilidades, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, um vai para frente, outro vai para trás, e você não consegue alinhar, né, o melhor caminho, e cada um segue o seu sem alinhamento e acaba não tendo o impacto esperado final, né, para redução dos riscos, né, ou para a evolução da mitigação climática. Então, quanto mais a gente conseguir construir esses caminhos de conversa, melhor. A gente entender o que está impactando no processo, como um consegue se ajudar. São campos de discussões extremamente amplos. A gente participou recentemente de um na FGV para a questão do processo, né, para colocar as questões de adaptação, reportar os cadernos, né, da CVM, né, do IFRS, o S1, o S2, principalmente com relação a mudanças climáticas. E o entendimento de cada setor frente à questão de ameaças, do que é curto, médio, longo prazo, tudo é bem diferente, né? Pegando seguros, né, o que é importante para o setor de seguros, como que eles avaliam, como os outros avaliam, ainda falta alguns alinhamentos. Então, isso precisa ser discutido de forma conjunta, porque o que um vai fazer vai impactar o outro. E a gente tem consciência disso no processo, porque é toda uma cadeia interligada, especialmente para a área da saúde. A gente tem seja para o escopo 3, né, de emissões, seja para qualquer outra atividade, né, para redução de impacto, tem que ter essa comunicação, até para você garantir que está todo mundo alinhado e que você tem a mitigação máxima dos impactos previstos. Essa questão do alinhamento é uma questão que já permeia a discussão de saúde, não só de saúde, mas de clima e impacto na saúde já há bastante tempo. Porque, no fim do dia, os objetivos... E aqui existe um fator que tem a ver até com o próprio momento dos governos. Você citou China. China é da cultura chinesa pensar a longo prazo. O que nós estamos vendo a China viver hoje começou a ser planejado na década de 70, inclusive com a participação de economistas ocidentais premiados com o Nobel. Então, assim, um país que tem uma perspectiva de longo prazo, a capacidade de adaptação que ele tem ao longo do tempo, se não é melhor, pelo menos ela é mais previsível em que pontos ele deverá mexer, que é o contrário do Brasil. O Brasil, a gente vive uma dissonância muito importante, que é a perspectiva das necessidades nossas como cidadãos no dia a dia versus a perspectiva política do mandato de 4 anos que vem à frente, né? Então, isso causa uma perspectiva muito ampla por parte da população de querer ter mais atendimento, e você mencionou isso no início, Vital, quando você fala que saúde nunca foi plenamente atendida para ninguém. É sempre uma ambição das pessoas ter a sua saúde plenamente atendida, ou suas necessidades de saúde serem plenamente atendidas por alguém em algum momento. Isso nunca se dá dessa maneira. Mas, por outro lado, você tem a questão fundamental de diferenças do caráter de gestão de cada país, né? A gente viu a China caminhar, e a China é o país da moda, mas daqui a alguns anos nós vamos estar falando muito mais de Índia do que de China. Mas a China, ela partiu de uma economia fechada para uma economia, para um sistema capitalista de Estado, que é diferente de um sistema capitalista de mercado. Então, quando você tem situações dessa natureza, um é mais direcionável e o outro tem que ser mais negociado.
Então, isso traz uma dificuldade muito grande nessa questão do alinhamento. Talvez por isso, e aí eu queria ouvi-los na perspectiva das atividades de vocês, talvez por isso a expectativa nos governos, como grandes indutores de mudanças na questão climática, seja tão grande. Porque quando você vai para o setor privado, o setor civil ou a economia privada, as empresas, o empresariado, você tem interesses algumas vezes convergentes, mas na grande maioria das vezes conflitantes. É uma questão de tamanho de mercado, o pedaço que cada um quer ter, como isso se comporta, onde vai fazer o investimento, onde não vai fazer o investimento, em que país põe o dinheiro, em que país não põe dinheiro, onde está mais seguro, onde está menos seguro. Então, eu acho que essa perspectiva de alinhamento, eu acho que é um ponto-chave nessa questão do que fazer daqui para frente. E trazendo de novo as figuras do Fórum Econômico Mundial, que estão no relatório, a gente falou de 15 tri de perda, né, de impacto na economia, 15 trilhões de dólares de economia, e praticamente 16 milhões de novos óbitos, né, 8 milhões, 10 milhões São de novos conservadores, óbitos. inclusive. São conservadores, porque esses são dados estatísticos. Mas se investirmos aproximadamente 65 bi até 2030, a gente até 2050 só consegue resolver 5,8 tri de impacto na economia. Ou seja, por mais que você invista agora, já está contratada uma crise importante para 2050 em função das mudanças climáticas. Nós vamos ter impactos globais muito importantes. Um outro dado interessante é a questão relativa à pandemia. O impacto entre 2025 e 2050 por mudanças climáticas vai ser equivalente a 3 pandemias. Tranquilamente. Eu tendo a achar que as abordagens do Fórum Econômico são muito importantes de serem reconhecidas, mas elas, e aí deixo inclusive a encomenda para a turma da FEA, para destrinchar essa modelagem, né? Uhum. Por exemplo, a gente tem mortalidade anual da ordem de 3 milhões de pessoas por poluição do ar atualmente. Projeta isso para 2050 e já está maior do que a previsão de mortes por mudança climática, mas assim, não vai melhorar até 2050. Daqui para 2050 esse número vai aumentar. Uhum. Então, o que você atribui como morte de mudança climática? Esse fator na área da saúde, na epidemiologia, você ter esse conceito de morte adicional, assim como você também computa perda de anos de produtividade, né? Que é um cálculo econômico muito importante, você ter um impacto na força de trabalho de um país, de um determinado fator. Então, a gente tem oportunidades e questões que correm por uma trilha que não são contabilizadas como mudança climática. Por exemplo, a gente tem também contratado uma mortalidade em 3 bombas epidemiológicas, que são obesidade, hipertensão e diabetes, que estão relacionadas diretamente a uma estrutura e quase um aspecto cultural da nossa civilização, que já está bastante evidente que precisam ser revertidos, mas que não se tem perspectiva, que seria a população de baixa renda consome comida barata, que é ultraprocessada e que leva a isso. E porque é de baixa renda, é descartável? Não é bem assim, não é essa perspectiva econômica que seria saudável. Eu diria que a perspectiva econômica saudável é aquela que parte do potencial humano de realização. Então, você quer fazer negócio, você vai fazer negócio com consumidores aptos a acessar, e não deixar com que a desigualdade, com que a péssima distribuição de renda restrinja mercados e crie condições e a gente tem essa distopia como futuro, né? Então, nesse contexto, eu acho que o enfrentamento de mudança climática casa com o enfrentamento de poluição, casa com biodiversidade, com desertificação. E, por exemplo, uma questão que é pouco trabalhada no grande público, a questão urbana, o modelo de desenvolvimento que a gente quer discutir São Paulo, mas discutir claramente. A gente vai ter eleições e, assim, qual é o modelo de cidade mais arranhada? A gente ainda está naquela cultura de que chaminé e arranha-céu é progresso, não é?
em pleno tempo da era da informação, onde não importa onde você está, você pode estar acessando tudo, você precisa estar concentrado numa megalópole. As metrópoles até nos Estados Unidos já pararam de crescer faz um bom tempo e a gente continua pisando no acelerador. Então, colocar essas questões, colocar a qualidade de vida como prioridade, mas, enfim, integrar isso ao ambiente acho que vai haver um grande desafio pela frente. As grandes corporações têm hoje um poder concentrado muito grande. A gente está até com essa dificuldade de entender o que é o ambiente de negócios e o que é o ambiente das big techs, que elas estão criando uma espécie de ilha na história. Hoje, um outro patamar. O risco já foi em outros setores, financeiro, não sei o quê. A gente teve uma época que as petroleiras mandavam em tudo. Atualmente, a gente está diante desses dilemas. A governança, eu sou muito liberal, eu sou muito, acredito muito no processo humano de evolução. Mas a gente tem como ali um fantasma, sempre é chamado a tragédia dos comuns, né? Aquele processo em que todos decidem pelo que lhes parece correto e tudo isso caminha para um rumo que prejudica a grande maioria. Então, acho que esse é o desafio. É encontrar, retomar a questão da orquestração mundial entre nações, respeitar essas nações. A gente tem, no ambiente da COP, a gente tem desde países insulares com poucos milhares de habitantes até países com mais de 1 bilhão de habitantes. Então, a negociação hoje está em risco, né? E eu coloco bastante essa interrogação sobre o que esperar dos governos e como resgatar esse grande contrato social que suporta os governos, que dá esse mandato e cobrar isso, e democratizar e dar transparência a esse processo. Perfeito. Com relação à questão regional, porque quando a gente fala, né, das cidades, como elas são compostas, o que tem aparecido muito, de uma forma muito positiva, são as soluções baseadas na natureza. Para tentar converter um pouquinho o que a gente considera comum nas cidades, para ver outras abordagens para contenção de chuvas, para, né, melhorar a qualidade de vida local e também adequar a região para ameaças climáticas ou até ameaças já existentes que não necessariamente são atreladas, né, às projeções climáticas. Isso já é uma coisa que está sendo discutida, é uma coisa que está aparecendo tanto nos planejamentos, né, estaduais, nacionais, é um tema que está sendo abordado, a gente tem visto isso sendo bastante discutido em São Paulo, que eu acho muito positivo o pensar um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente tem, né, a nossa cidade, a gente tem muitos rios soterrados, a gente tem um problema, né, com os nossos recursos hídricos, né, que é de extrema relevância para quando a gente trata de inundações e tudo mais, mas esse olhar diferenciado acho que tem um grande potencial de mudar um pouquinho como a gente percebe a cidade, como a gente percebe os impactos, e eu gosto de acreditar que é a tendência, né, que isso é uma coisa que vai evoluir e que aos poucos vão ser incorporados. Eu gostaria que fosse mais rápido, mas eu acho que é importante trazer que isso é uma discussão que existe, né, a gente fica olhando tanto para os números e, né, o que a gente pode fazer. E tem coisas já sendo discutidas e a gente tem que se aproximar, apoiar iniciativas que fazem sentido, né, e olhar ter um olhar mais crítico com algumas ações, algumas atividades, alguns projetos, para conseguir contribuir de forma positiva. Né, pelo menos assim, a questão das soluções baseadas na natureza é uma coisa que está muito recorrente nos últimos anos e eu acho que tem um potencial para agregar bastante na gestão das cidades, né, nesse enfrentamento. E contribuição muito forte para a saúde. Exatamente. Para a qualidade de vida e tudo mais. Sem dúvida. O conceito de cidades esponja, que aquele arquiteto chinês trouxe, é muito interessante, inclusive para uma cidade como São Paulo. Como você falou, né? Eles têm acho que mais de uma centena de rios 600. que ao longo da história da cidade acabaram de alguma maneira virando rios subterrâneos, alguns que geram problemas. Tem toda uma revisão para fazer. Mas aí, vamos mudar de perspectiva e dizer o seguinte, nós demos um salto no tempo, estamos em 2050. E o mundo não acabou. O mundo não acabou,
O que aconteceu, ou o que teve que acontecer, ou deve ter acontecido na perspectiva de cada um de vocês, para que a gente chegasse em 2050 numa situação melhor do que as projeções de 2025 traziam na área da saúde e clima? Acho que é a execução das ações de todos os planejamentos. Né? A gente tem muitos planejamentos, tanto a nível nacional, estadual, que envolvem a questão da saúde, né? Eu acho, o que a gente gostaria de ver é a execução. Acho que executando, né, de forma adequada todos esses planejamentos, a gente consegue reduzir, né, os impactos que a gente está prevendo para 2050. Se agora ele ser suficiente ou não, está atrelado à questão da mitigação, que tem que andar em forma conjunta. A gente chegou num ponto que a gente tem que olhar tanto para o planejamento de adaptação quanto para o planejamento de mitigação de forma alinhada. E os dois têm que andar junto para não ficar muito mais cara, já está cara, mas muito mais cara a adaptação, né? E para a gente conseguir, né, repor aos poucos, né, atrasar um pouco os impactos e conseguir atuar a longo prazo. Ok. Resumido. E você, Vital? Você acordou 2 de janeiro de 50, mais jovem, mais saudável, expectativa de vida mais longa. O que aconteceu para isso acontecer? Eu vou estar com quase 90 anos. Não pensa. Não faz conta. Deixa pra lá. Eu, assim como você, provavelmente somos baby boomers. Né? Claro. A geração que veio ao mundo acreditando assim no sonho americano. No futuro brilhante para todos. Talvez isso seja indissociável, então ainda continuo sendo um otimista. Um pouco descrente do planejamento, pelo menos no sentido do que, com todo o respeito, até porque a gente é o instrumento que se tem, mas eu ainda acho que as grandes reformas precisam passar pelo planejamento, no sentido de que a gente planeja reativo, a gente planeja em função olhando pelo espelho e não olhando para frente de fato. E essa provocação, né, estamos em 2050, é muito bacana porque é a força da imagem de uma visão, uma projeção clara do que se quer, né? Que a gente falou um pouco antes de começar. Se você olhar para onde você quer ir, de fato, você tem muito mais chance de concretizar isso. Mas também há um desafio muito grande em identificar isso, porque você tem que construir visões de futuro com um material que hoje não oferece esses tijolinhos para essa construção. A gente ainda trabalha com conceitos que talvez tenham desaparecido daqui a 25 anos. E eu espero, então, acordar num mundo onde essa questão de justiça social, de equidade, esteja bastante revertendo uma tendência, né, daqueles idos de 2025, e também de pensar como ela é muito inspirada, a sua ideia de que soluções baseadas na natureza de fato se consolidem. A gente tem, além deste aspecto, a gente tem um campo imenso em biotecnologia, em potenciais aí que podem criar uma ciência e um estado de coisas que promova esse bem-estar, essa riqueza, essa economia forte, estruturado em coisas muito diferentes do que a gente conhece hoje. A gente ainda vive uma economia de petróleo. A gente fala tanto dos trilhões do Fórum Econômico, mas a economia do petróleo ela tem um déficit de $1 trilhão por ano, que é subsídio puro na veia. Então, assim, esse dinheiro bancaria a adaptação do planeta e brecaria o rumo. Como é que a gente fez essa correção de rota para chegar hoje em 2050 com saúde e com perspectivas? Esse desafio do planejamento, esse desafio de criar visões e criar mecanismos, desenvolver essa capacidade de convivência, de atendimento, de respeito. Por exemplo, eu fiquei muito impressionado, não só na COP mesmo, que foi muito evidente, mas nos meses de uns 2 anos para cá, a participação e o movimento indígena. Eu confesso que eu não tinha a ideia da profundidade do que isso significa. Como incorporar esse conhecimento, como incorporar
esse potencial, né? Então, acho que alguns aspectos ainda para a população são completamente obscuros. Esse do conhecimento ancestral, a questão da biotecnologia e a questão de soluções baseadas na natureza e etc., e as possibilidades que isso abrem. Então, imagino um 2050 onde a gente esteja usufruindo disso. Não naqueles cenários que a gente vê que são assim, edifícios altíssimos, porém verdes, né? Naves espaciais voando, mas num ambiente... Eu não acredito muito nisso, não, né? Eu cresci assistindo os Jacksons e não foi bem o que aconteceu. A gente não tem aquela malinha que vira automóvel. E aquele engarrafamento aéreo, que também não fazia muito sentido, né? Refletia uma visão de mundo que você transportava. Os Flintstones tinham equipamento... Essa nossa maneira da cultura ocidental de colocar um padrão, seja na pré-história, seja no horizonte futuro, acho que a gente precisa demolir um pouco isso e ser capaz, de fato, de questionar os pilares da nossa civilização e do que a gente está fazendo aqui. Acho que uma crise planetária pode ser o que venha a desencadear, né? Na visão otimista seria isso, que possa abrir essas janelas para a gente considerar tudo isso. Maravilha. Bom, queria agradecer, Daniele, Vital, pela participação de vocês nesse videocast. Lembrando que nós estamos no 3º episódio, devemos ter ainda outros sobre este tema e outros temas que perpassam as perspectivas para a saúde em 2050, que deverão ocorrer aí nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, uma vez mais, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.